Hayley Smith é a filha hippie de Stan e Francine. Na maioria das vezes ela é uma grande decepção para seus pais, especialmente para Stan, que acha que ela sempre toma as decisões erradas. Por causa de seu comportamento, Hayley vive se envolvendo em situações malucas e perigosas com os outros membros de sua família. Pensando nisso, separei algumas das piores coisas que já aconteceram com Hayley. Mas antes, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Hayley feliz. Durante uma conversa com sua família, Hayley percebe que eles não gostavam muito dela, e Jeff diz que isso podia estar acontecendo porque ela não sorria muito e vivia reclamando das coisas. Francine então lembra que Hayley nem sempre foi assim, e que ela era totalmente diferente até os seus 6 anos. Porém, Hayley não lembrava de nada disso, e depois de olhar algumas fotos antigas, ela percebe que era muito feliz e sorria o tempo todo, mas não conseguia se lembrar o que aconteceu que a fez mudar de comportamento. Ouvindo isso, Roger sugere que ela fizesse uma sessão de hipnoterapia para descobrir o que aconteceu no passado, e ela aceita. Com isso, Roger usa a hipnoterapia para mandá-la de volta aos 6 anos, porém Stan aparece e interrompe a sessão, o que faz com que Hayley fique com a mente de quando tinha 6 anos. Com isso, ela passa a agir igual criança, fazendo brincadeiras, sendo doce e alegre o tempo todo, e quando ela começa a demonstrar que gostava de Francine e Stan, os dois resolvem deixá-la do jeito que estava para sempre, porque gostavam mais da Hayley feliz do que da Hayley rabugenta. No entanto, Jeff estava insatisfeito e queria a Hayley que amava de volta, e por isso ele se junta com Klaus na tentativa de fazer tudo voltar ao normal. Porém, Jeff acaba sendo obrigado a espancar uma foca para salvar Klaus, e depois consegue ser absolvido do crime. Vendo essa injustiça, Hayley fica com tanta raiva que acaba voltando ao normal. Os Smith, percebendo que Hayley estava de volta, começam a fazer piadas sobre o que aconteceu, e ela começa a chorar porque não conseguia se lembrar o que tinha acontecido nos últimos dias. Foi sequestrada. Precisando atrair novos clientes para seu bar, Roger decide contratar Hayley para cantar no local. Inicialmente o plano funciona perfeitamente e o bar fica lotado. No entanto, Roger acaba se apaixonando por Hayley. Quando finalmente percebe o que estava sentindo, Roger tenta interromper seus sentimentos por Hayley, mas não consegue, e por isso ele cria coragem e resolve se declarar para ela, mas acaba sendo rejeitado. Não conseguindo lidar muito bem com a rejeição, Roger surta e acaba atirando nela. Hayley então é levada às pressas para o hospital, e Roger vai atrás e tenta se declarar novamente, mas acaba sendo rejeitado de novo. Com isso, Roger sequestra Hayley e a leva para uma fábrica abandonada, onde a amarra em uma cama e começa a abraçá-la. A garota fica muito assustada, e Roger acaba tendo a ideia de tirar a pele dela e depois costurar em seu corpo, para eles poderem ficar mais próximos. No entanto, seu plano é interrompido quando Jeff aparece para salvar Hayley, e ela diz que o ama. Com isso, Roger desiste da ideia de arrancar a pele de Hayley e decide arrancar a pele de Jeff, porque ele acreditava que desse jeito Hayley iria amá-lo. No entanto, depois de arrancar e vestir a pele de Jeff, Roger percebe que sua paixão por Hayley passou, e resolve libertá-la e devolver a pele de Jeff. Cabeção, o que você... Steve, acho que pirei. Ficou careca. Quando Hayley aparece em casa com o cabelo pintado de verde, Stan fica furioso e ordena que ela remova a tinta, porém Hayley se recusa e apenas o ignora. Stan fica ainda mais furioso por ter sido desobedecido e por isso invade o quarto da garota durante a noite e raspa seus cabelos enquanto ela dormia. Depois disso, Hayley fica furiosa com seu pai, e por isso passa a tratá-lo muito mal. Depois de um tempo, Stan e Francine descobrem que Hayley tem um novo namorado chamado Jeff, e o convidam para um jantar. Mas Stan não gosta nem um pouco do garoto, e quando Hayley sai com ele novamente, Stan faz com que seus amigos da CIA a capturem e a tragam de volta para casa. Furiosa e não querendo viver de acordo com as regras de Stan, Hayley resolve ir morar com Jeff, mas ela fica chocada ao descobrir que ele mora em uma van que quebrou na frente da casa dos Smith. Depois de um tempo, Stan tenta convencer Hayley a voltar para casa, mas os dois acabam brigando de novo, e por isso Stan resolve cancelar o cartão de crédito dela. Sem dinheiro, Hayley vai trabalhar como stripper, e Stan fica muito furioso quando descobre sobre isso. Ele então vai atrás de Jeff e os dois vão atrás de Hayley.
Quando ela resiste, Stan é forçado a espancar todas as strippers do lugar até que Francine aparece e o leva embora. Depois disso, Hayley decide continuar trabalhando como stripper, porque dava muito dinheiro, porém acidentalmente ela revela que era careca e acaba perdendo o emprego. Só na caixa, Ron? Ficou deformada. Quando Stan descobre que o mural histórico da cidade foi pichado, ele fica revoltado e por isso invade uma reunião na prefeitura, e consegue uma autorização para criar e comandar um grupo de restauração do mural. No entanto, Stan gasta todo o orçamento do projeto em um jantar de comemoração, e por isso é obrigado a demitir todos do grupo e a fazer todo o trabalho sozinho. Porém ele não fazia a mínima ideia do que deveria fazer. Um tempo depois, durante a cerimônia de inauguração do mural, é revelado que Stan estragou o mural e o deixou muito pior do que antes. No entanto, Hayley acaba recebendo a culpa por estragar o mural e passa a ser odiada e perseguida por todos na cidade. Vendo que sua filha estava sofrendo muito, Stan resolve tomar uma atitude, mas ao invés de assumir a culpa pelos seus erros, ele tem uma brilhante ideia. Ele desmaia Hayley, depois a arrasta para o porão. Lá ele usa um kit de reconstrução facial da CIA para mudar a aparência da garota. No entanto, ele não fazia a mínima ideia do que deveria fazer, e por isso acaba promovendo uma verdadeira carnificina. Ele arranca os olhos e o rosto da garota, e depois tenta usar uma palha de aço para colocar tudo no lugar, o que obviamente não funciona. Quando acorda, Hayley percebe que estava com o rosto terrivelmente desfigurado, e por isso surta de ódio e começa a quebrar as coisas e a gritar com Stan. Você me transformou num monstro! Não tá tão ruim. Sofreu lavagem cerebral. Quando Hayley era criança, Stan a colocou em um experimento secreto da CIA chamado Projeto Crash, onde as crianças sofriam uma lavagem cerebral para se tornarem agentes adormecidos, que só seriam despertados com uma frase específica. O treinamento foi muito traumático, e por isso Hayley começou a ter pesadelos com isso vários anos depois. No entanto, Hayley começa a acreditar que esses sonhos eram um sinal, e por isso decide se mudar para a França. Stan não concordava com nada disso, e como ele não conseguiu fazer a garota mudar de ideia, ele resolveu usar a frase ativadora para fazer com que Hayley fizesse tudo o que ele mandasse. Stan poderia ficar comandando Hayley por apenas 7 dias, e depois ele teria que desativá-la, pois senão ela perderia a vontade própria para sempre. Stan então decide usar esse tempo para fazer Hayley ter a vida que ele gostaria que ela tivesse, e por isso arruma um casamento para ela. No entanto, durante o casamento o tempo expira, e Stan não desativa Hayley, e com isso ele descobre que agora que o tempo acabou, ela irá tentar matar a pessoa que a ativou. Hayley então começa a perseguir Stan, que termina levando um tiro na cabeça. Com isso, Stan fica morto por cerca de 6 minutos antes de ser revivido pelos médicos, e por pensar que seu pai estava morto, Hayley volta ao normal. Se chegou até aqui, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Também deixe aí nos comentários o que achou do vídeo.